Oi, vocês! Tudo jóia? Sextou! Eu vim aqui falar dos treinos do nosso amigo Vojvoda, né? Fui atrás de entender como foi essa semana. Tem jogo no domingo contra o Atlético Mineiro e eu estava curiosa para entender como foram esses treinos, qual é a pegada que tá tendo por aí. Então, antes da gente começar, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever. Like é importante, mas a inscrição pra mim é ainda mais, porque eu tô maluca pra bater 30 mil e estamos chegando a quase 25. Então me ajuda, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa a notificação se você quiser pra você ter notificação sobre lives, sobre tudo, que é o que eu mais faço aqui nesse canal. Vídeos em geral, comentários lá no grupo de postagens que eu tenho na comunidade do YouTube, tudo mais um pouco. Mas se inscreve, por favor, pra você ficar aqui comigo. Deixa um like, hypa o vídeo que também ajuda muito o canal a crescer. E se você quiser, se torne membro, fechou? Então, essa semana, depois de quase outra semana livre, foram quase 2 semanas livres aí que o Vojvoda teve pra tá conhecendo o time, chegaram reforços, queria entender em que pé tava, e eu vi boas coisas, tá? A começar sobre treino, ouvi que teve muita variação tática de quem tá lá no dia a dia, consegui conversar com algumas pessoas, e eu vi sobre a quantidade de vezes que ele faz essa variação tática enquanto faz a atividade. Então podemos criar essa expectativa, tá? Ele já tinha falado que, na sua apresentação mesmo, né, Fortaleza também já tinha mostrado isso pra gente, mas isso se confirma no dia a dia, tá? Ele usou essas 2 semanas de testes mesmo, tanto em relação a nomes quanto a variação tática, então certamente vai ser adversário a adversário, ele vai observar, entender o que é necessário fazer no time, para ele tomar sua decisão e entender se vai usar o 3-5-2, se vai usar o 4-3-3, se vai, enfim, mudar de acordo com o que ele tem aí pela frente. Também ouvi que ele para toda hora no treino para dar algum toque, algum auxílio, repetir, demonstrar também, falar não é assim, fazer um movimento, enfim. Ele é muito cuidadoso nessa parte de toques durante o treino. Então ele para muito o treino durante a atividade e ele dá bronca em todo mundo. Se for necessário dar bronca, ele vai dar bronca em qualquer um, tá? Então isso passa pelo Neymar? Sim! Ele é um cara que, além de parar muito treino, ele observa bastante, se precisar dar bronca, se precisar elogiar, obviamente também elogia. Mas ele é um cara muito comunicativo, pelo que eu ouvi na atividade. E o principal, que é o tema deste vídeo que eu quis trazer pra vocês essa sexta, é sobre ele estar treinando os meninos da base após a atividade. Então ele já normalmente, já acontecia isso anteriormente também, e o Vojvoda também faz isso, que é pinçar os meninos da base para completar a atividade. Só que, de forma geral, esses meninos participam da atividade para completar o treino, fazer defesa versus ataques e eles fazerem a defesa, enfim, atacar o adversário e usar os meninos como base para formar esse time e tal. Isso já acontece. Mas o Vojvoda, além de também estar utilizando os meninos da base para estar completando o treino, ele também tem utilizado esses meninos após a atividade, ou seja, o time principal vai embora, ele permanece com os meninos fazendo alguns auxílios e fazendo alguns treinos, tá? Isso pra mim foi uma novidade muito legal, ó, eu ouvi assim da minha fonte. Ele tá instruindo eles mesmo, sabe o nome de todos. Depois que os principais saem, ele fica dando treino só para os moleques. Isso foi que eu conversei com uma pessoa e me deu esse toque de que então o Vojvoda está observando esses meninos dentro da atividade e também ficando um tempo separado só com a molecada, também observando, né, já aproveitando ali para fazer uma análise individual de cada um, sabe o nome de todos, reforçando o que minha fonte diz. Então, essa é uma parte muito curiosa e importante da atividade na minha visão. O Vojvoda desde o início já tinha dito que gosta de trabalhar com os meninos. A gente tá numa expectativa muito grande para que esses meninos apareçam, né? Inicialmente a gente tá vendo o Escobar tomando a posição do Souza e a gente fica receoso. Mas não faz parte do perfil do Vojvoda necessariamente afastar essa molecada, tá? O caso do Souza é muito específico. O caso do Bom Tempo ainda mais, eu vou falar já já, vai ter uma avaliação de departamento médico que indica o porquê o Bom Tempo não está sendo usado nesses jogos. Mas o do Souza tem muito a ver com o Escobar, ser um cara de conhecimento do Vojvoda, é um cara mais defensivo, então dependendo do jogo eu acho que ele vai fazer essas trocas naturalmente. Mas essa aproximação dele, hoje ele, por exemplo, assistiu o Sub-20, foi assistir o Sub-20 presencialmente lá. Então é um cara que tá muito atento na movimentação dos meninos, quer conhecer cada vez mais os meninos, se esforça para isso, pelo visto, né? Sabe o nome de todos e está se aproximando também nessa intenção de quem sabe utilizar em algum momento, né? Teve algum buraco, teve alguma suspensão, teve uma lesão de algum setor que vai ficar mais frágil, ele pode pensar na possibilidade de repente, dar a chance para algum desses meninos. Um dos que eu ouvi, o Bernardo, o Profeta, o Lucas Ian, o Koulibaly, tiveram alguns nomes que chegaram em mim
e que também foi visível, por exemplo, em fotos de treino, que a gente vê eles participando da atividade. Então, ao terminar a atividade completa, pensada e planejada para o time principal, eu não gosto de falar time profissional porque os meninos não deixam de ser profissionais, tá? Mas o time principal é dispensado, acabou a atividade deles, ele ainda fica um tempo no gramado com esses meninos e mais alguns. Ouvi que tem uma rotatividade muito grande, tá? Da molecada que chega para completar o treino, não são sempre os mesmos. Então, ele faz questão de rodar mesmo para ver todos. Então, é uma curiosidade importante na minha visão e que pode ser que de repente a gente veja algum menino aí sendo mesmo observado de perto pelo Vojvoda, é assim que nascem as chances, né? E ainda mais com um treinador que vê tão de perto assim, que tem tanto cuidado de estar atento e auxiliando e, enfim, ficando mais tempo do que necessário no CT para estar perto dos meninos e auxiliando e treinando. Então, isso é um ponto legal. Sobre o departamento médico, Bom Tempo, por exemplo, é um nome que deu receio em vocês quando vocês viram fora do time e ele está lesionado. Hoje o Santos soltou uma nota com uma entrevista com o Rodrigo Zogaib, chefe do departamento médico, explicando algumas situações, entre elas do Arão, mas a que mais me chama a atenção foi a do Bom Tempo, porque ele está lesionado e ninguém soube. E faz 9 dias que ele já está em tratamento. Então essa lesão não é de agora, não aconteceu de uma hora para outra, tá? Ele tá há 9 dias e vai retornar entre 14 e 20 dias. Então quase um mesinho fora, foi uma lesão no adutor grau 2. Então o Bom Tempo não está à disposição contra o Atlético Mineiro. Sobre o Willian Arão, ele tá em fase final de recuperação, hoje foi pro campo, não treinou com bola, e a expectativa é que segunda-feira ele inicie esse treino com bola para começar a ficar à disposição pro Santos, tá? É aquela lesão na panturrilha de sempre, não tem nada novo sobre isso. O ponto é que ele tá nessa reta final de recuperação e o Santos tá de olho para entender se vai ser possível utilizar ele, porque caso não, é muito possível que a gente veja uma rescisão à vista aí, tá? Certamente em comum acordo, o Santos vai tentar reunir argumentos ali para entender que não deu certo essa contratação, mas a torcida pro Santos, obviamente, né, do Santos para o Arão também, é que tudo dê certo, ele se recupere e esteja à disposição pro Vojvoda o quanto antes. Isso deve começar a acontecer na segunda-feira, quando ele começar a treinar com bola e com um grupo, tá? E sobre o Neymar, apenas uma informação antiga que o Santos resolveu ceder só agora, que foi um edema que ele teve muito leve após o 6-0. Após o jogo do Vasco, o Neymar apresentou um edema leve, um desconforto aí, e que se transformou em um edema, e então avisou a CBF, por isso que ele foi cortado do tal probleminha que ele teve naquela época. Se não me engano, o GE noticiou esse leve edema no adutor, e foi por isso que ele ficou fora. Hoje já tá recuperado, jogou o último jogo, tá tudo bem, teve uma evolução muito forte, segundo o doutor, inclusive. Então tá à disposição, deve jogar contra o Galo, tá? Até o atual momento, treinou a semana inteira e não reclamou de dores, o sintético não se tornou um problema. Então deve atuar normalmente contra o Galo, fechou? Mas a principal informação na minha visão é o Bom Tempo lesionado, que é uma preocupação, mas sobretudo o Vojvoda estar utilizando os moleques pós-treino, estar auxiliando e treinando essa molecada, tá bom? Será que veremos os meninos da base em breve? Algum deles, pelo menos? Não sei. Quais são os planos do Vojvoda pra ele, mas eu vou ficar de olho e qualquer novidade eu aviso vocês, fechou? O vídeo de hoje é esse, então muito obrigado por assistir até o final. Não esquece de se inscrever, se inscreve nesse canal, por favor, tá bom? Deixa o like também pra me ajudar a fortalecer esse vídeo e entregar pra mais pessoas. Hypa o vídeo, que também é muito importante. E se torne membro se você quiser, fechou? Um beijo e até a próxima.